Olá, alunos da Rede Municipal de Ensino. A aula é para vocês do ciclo 2, do 4º ao 5º ano. E a disciplina Língua Portuguesa, com a professora Michele Reis. Tudo bem, professora? Tudo! Professora, a gente já teve muitos conteúdos importantes. Qual é o tema da aula de hoje? Poxa, se já estudamos tanto, que tal revisarmos os conteúdos hoje? Com certeza! Peguem o caderno, se preparem, porque a aula de vocês vai começar agora. Olha a revisão! Tá prontinho para começar a revisão? Pois é, estudamos muitos gêneros textuais, algumas questões gramaticais. E que tal a gente testar os nossos conhecimentos hoje? Bem, o objetivo da aula de hoje é você ter conhecimento de como todo esse material que a gente construiu juntos aí na sua cabecinha pode ser cobrado nas avaliações, especialmente as avaliações externas, tá bom? Então, prepara aí que a aula de hoje é revisão. Mas é a primeira parte, viu? Então, não pense aí que vai parar por aqui, porque nós ainda temos outra aula de revisão. Mas nessa aula de hoje, nós vamos revisar aqui esses gêneros textuais, que são as notícias, poesia, o cartaz, os contos e as histórias em quadrinhos. Não foi tudo isso que a gente viu nas aulas anteriores? Então, está a postos? Vamos começar lembrando as características de cada gênero textual, certo? Para começar, vamos com o gênero notícia. As notícias foi um dos primeiros gêneros que a gente estudou, né? E quero trazer à tua memória aquela aula que a gente falou sobre o ícone do pop que foi Michael Jackson, não foi? Aquela aula eu comecei dando a triste notícia do falecimento dele que aconteceu alguns anos atrás. E aí, conseguiu lembrar? Não assistiu aquela aula? Poxa, espero que você tenha a oportunidade de assistir. Mas se não assistiu, dá para aprender aqui nessa, tá bom? Então vamos recordar aqui o que é notícia, onde encontramos notícia e qual é a finalidade dos textos de notícia. Nós encontramos as notícias em jornais, revistas e televisão, na internet, encontramos também no rádio, em diversos meios de comunicação. As notícias descrevem ou narram um fato real e atual. Ela apresenta um tipo de linguagem formal e as notícias têm título, né? Então, o texto, quando você se depara com um texto que tem essas características, você está diante de uma notícia. O que eu quero que você entenda realmente sobre notícia é que essas duas características aqui, descrever ou narrar um fato real e atual e a linguagem formal, são as grandes marcas desse tipo de texto. Por quê? Porque às vezes a gente se depara com outros textos que eles também podem apresentar títulos, eles também podem estar em diversos meios de comunicação, porque quando você abre um jornal, não tem só notícias, tem propagandas, tem outras modalidades de texto, mas qualquer texto que vai falar de um acontecimento, né, do real, e narrar, contar detalhes, esse texto ele vai ter uma característica de notícia, tá? E principalmente a linguagem formal. Por quê? Porque é um texto que precisa apresentar uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, né? Uma linguagem que apresente de maneira bem fiel a circunstância ou fato aquele que ela quer descrever. Tá bom? Então, guarda aí na caixinha do seu pensamento as características do texto notícia. Vamos agora lembrar as características do texto, no tipo de texto poesia, tá bom? Poesia foi o mais leve, o mais legal que eu apresentei para vocês aqui em forma da canção, a canção do próprio Michael Jackson.
né, que falava sobre amizade. Me deu até uma vontadezinha de cantar aquela música, mas eu quis poupar vocês da minha voz, que não é tão boa assim. Mas vamos lá. Poesia. A maior preocupação da poesia é com a estética. O que é estética? Você não sabe? Bem, estética está relacionado à beleza. Então, qual é a preocupação da poesia? É usar as palavras de uma forma que aquele texto fique bonito, atraente aos nossos ouvidos, ou até a forma de dispor ele no papel. Então, uma forma de estética que a gente pode encontrar nas poesias é a contagem das sílabas para que tenha um ritmo. São aqueles poeminhas pequenininhos que a gente costuma aprender quando criança, que tem rima. Então, tudo isso faz parte da estética do poema, tá? Outra coisa na poesia é que ela é formada de versos e estrofes. E isso é algo tão marcante na poesia que, às vezes, só de você olhar o texto sem precisar ler, você consegue entender, perceber que aquele texto se trata de uma poesia. Por quê? Porque ele vai vir arrumadinho ali em blocos, né? Em pequenas porções, que são os versos e as estrofes. Você está lembrado que é verso e que é estrofe? Ó, verso é cada linha do poema. E estrofe é o conjunto dos versos. Então, uma poesia tem versos e estrofes. Guarda aí na sua mente. Outra característica da poesia é que ela expressa sentimentos e formas de interpretar. Então, essa é uma função da poesia, dos poemas, é que ele vai trazer para a pessoa que está lendo algo pessoal, né? Um sentimento, uma forma de enxergar o mundo, uma situação. Então, a poesia tem a sua impressão pessoal, tanto do autor que está escrevendo, que vai elencar um sentimento também importante, um sentimento único para aquela pessoa que está ouvindo ou lendo o poema, tá bom? E essas são as 3 características básicas do gênero textual poesia. Vamos agora fazer um comparativo entre o gênero notícia e o gênero poesia, para você entender melhor o foco, a intenção e a estrutura de cada um. Então, muitas vezes nas avaliações externas, antes de chegar aqui nesse painel, eu quero falar para vocês que muitas vezes nas avaliações externas, os textos eles são cobrados de forma comparativa. Ou seja, ele vai colocar um texto do mesmo assunto, né? Porém, ele vai colocar outro texto com um assunto parecido, né? Mas que pertence a um gênero textual diferente. Então, é muito importante você se apegar a esses detalhes e principalmente a função de cada texto, para que quando você veja um texto e o outro, apesar de estar falando de um assunto que é parecido, eles têm funções diferentes, tá bom? Então, observe. A notícia, ela tem a intenção de informar. Lembra que a gente falou que tudo que a gente comunica, ele tem uma intenção? Eu não falo nada por nada. Não. O meu falar, o meu escrever, ele tem uma intencionalidade, ele tem um motivo, um porquê, algo que eu quero fazer, algo que eu quero trazer. Então, no caso da notícia, a minha intenção é informar um fato. Agora, já no caso da poesia, é diferente. A minha intenção é entreter. O que é o entreter? Nossa, é você ler para passar tempo, para se divertir, né? Para pensar sobre um sentimento. Então, a poesia ela tem uma função totalmente distinta do gênero notícia. Então, você vai lá, mesmo que você pegue um jornal, eu não estou fazendo nada.
Eu vou lá pegar um jornal e vou ler aquela reportagem. Mesmo que você está ali passando tempo lendo aquela notícia ela vai trazer para você uma informação. Mesmo que se você esteja fazendo isso no seu tempo livre. Porque a questão não é você, a questão não é o seu tempo, a questão é o que o texto quer trazer. Então, você vai ler e você vai ficar informado, querendo ou não querendo, se você ler uma notícia. Já a poesia, você vai ler uma poesia, você vai escutar uma poesia e você vai ficar emocionado, você vai ficar pensativo, você vai ficar alegre, contente. Por quê? Porque é a intenção do poema. Mesmo que você esteja fazendo isso na escola, ou mesmo que você esteja fazendo isso em casa no seu tempo livre, a intenção daquele texto é trabalhar os seus sentimentos. Então, você, a pegar uma poesia, vai ter isso movido aí dentro de você, dentro do seu coração, dentro do seu cérebro, de qualquer maneira, tá? O foco da notícia, o foco, ó, onde ela quer chegar, é no fato que ocorreu. Então, de tudo que acontece, a notícia vai olhar aquele fato e ela vai se inteirar em descrever aquele fato da melhor maneira para que você, visualize o que aconteceu, quais foram as razões, os desdobramentos, né? Como os repórteres falam, os desdobramentos, tudo isso para trazer a informação para você, certo? Já na poesia, o foco não é o fato, não é nem o mundo real. O foco é trazer a beleza na forma de compor a mensagem. Por exemplo, às vezes você vê um poeminha, e para você não faz muito sentido. Às vezes não vai fazer. Por quê? Porque o foco não é muito próximo ao real. O foco é trazer a beleza. Então, ele vai escolher as palavras que deixem o poema mais belo. Ele vai escolher uma rima que traga uma sonoridade mais adequada ao que ele quer passar, ao tipo de sentimento que ele quer passar. Então, o foco na poesia é a beleza das palavras para compor o poema, e não um tema específico em si, tá bom? E em relação à estrutura, o que é estrutura, Pro? É como o texto está organizado no papel, tá? Então, observe, na notícia, a estrutura do texto vai apresentar uma linguagem formal, né? E o texto apresenta títulos e parágrafos. Eu costumo falar para os meus alunos que quando trata uma notícia, vai preencher todo o espaço do caderno, do papel, e o texto vai estar organizado em parágrafos, né? Então, vai ter o primeiro parágrafo, um espaçozinho, o segundo parágrafo. Então, a notícia, ela se organiza assim no espaço, né? No papel, no caderno, na internet, onde você esteja acessando ela. E a linguagem é formal, ou seja, a pessoa que escreve o texto, ela não deve fazer uso de gírias, né? De expressões que sejam coloquiais. Ela vai buscar usar o português da maneira mais culta possível, né? Mais próximo ao acadêmico, mais próximo ao correto possível, tá? Então, isso é que é a linguagem formal. E já na poesia, a linguagem ela é subjetiva. Olha que palavrinha diferente, né? Subjetiva quer dizer que ela é pessoal, né? O autor daquele poema, ele vai fazer a linguagem do jeito que ele quer. E para isso ele tem liberdade. Ele pode usar gíria, ele pode até nem usar a concordância, né? Por exemplo, os meninos estão no parque. Se ele quiser, ele pode botar os meninos estão no parque, sem concordância, porque ele tem a liberdade poética. Então, a linguagem é subjetiva. Apresenta versos, estrofes e rimas. Tá bom?
Então, espero que tenha ficado bem claro aí a diferença entre notícia e poesia. Vamos acelerar, porque senão não dá tempo das questões. Eu quero trazer para vocês ainda cartaz, tá? O cartaz, nós temos o costume tão grande de fazer cartazes, né, de protesto, cartazes informativos, e é isso mesmo, o cartaz serve para isso. Ele serve para informar e divulgar. Porque se você quer que a pessoa saiba o que você está fazendo, você vai divulgar. E qual a melhor maneira de divulgar? Se você não botar lá bem grandão, estampado, lá na frente dela, para ela ver com todas as letras. Então, o cartaz tem essa serventia, tá? A mensagem é apresentada de forma curta e direta, ó, rápido e certeiro. Se você colocar num cartaz um texto muito longo, a pessoa vai ficar com preguiça de ler e você vai ter que botar uma letra miúda. Não, quando você fizer um cartaz, principalmente para apresentar seus trabalhos na escola, lembre disso, que a mensagem tem que ser direta. A pessoa olhou, a pessoa entendeu e comprou a sua ideia ou ficou informado do que está acontecendo. Tá bom? A maior preocupação é também com a estética. Por quê? Porque a função do cartaz é chamar a atenção. Ele quer chamar a tua atenção. E você vai chamar a atenção, ele vai usar as letras mais diferentes, as cores que mais sirvam para chamar a atenção, tá? E para comunicar de maneira mais clara a informação ou a mensagem que ela quer passar. E também podem possuir ilustrações. Às vezes o cartaz tem ilustração e às vezes não tem. Porém, as ilustrações são muito importantes, porque na maioria das vezes, além de chamar a atenção, elas promovem uma interação entre o leitor e a mensagem. Então, quando a pessoa olha um cartaz, às vezes, quando a gente está na rua, um outdoor é um cartaz grande, vamos pensar por aí. Então, às vezes você está passando na rua, você olha um outdoor, a primeira coisa que você vê no outdoor é a mensagem, não é o que está escrito, é a imagem. E a partir da imagem que você vê, você complementa as informações com o que está escrito. Então, é por isso que num cartaz, as ilustrações, que no caso são as imagens, são tão importantes, tá? Vamos adiante. Nós temos aqui o conto. O conto são as nossas historinhas, né? Que a gente acompanha desde a educação infantil. E o conto narra uma história, ele possui personagens, ele possui um narrador. E na história nós temos o local, o tempo, um enredo, um problema e a conclusão desse problema, tá bom? Gente, eu penso que aqui no 4º e 5º ano, esse aqui é o do gênero textual que a gente mais tem acesso e mais conhece, né? Mas vamos adiante que eu quero relembrar para vocês as histórias em quadrinhos, que foi uma das nossas últimas aulas. As histórias em quadrinhos é o nome dado à arte de narrar histórias usando desenhos e textos em sequência, e normalmente na horizontal, lá as tirinhas, né? Ela também, como conto, já que é uma história, tem que ter enredo, personagens, tempo, lugar, conflito e desfecho. E aí, ela comunica a fala usando o quê? Aqueles balões, né? Para lá os textos, para a gente entender o que está acontecendo na história, tá bom? Bem, esse foi um resumo a jato de todo o material que a gente estudou nas aulas anteriores, né? Calma, aqui tá jato, mas a gente vai destrinchar isso, que a gente ainda tem mais outras aulas de revisão, tá bom? Por agora, eu quero testar em 3, 2, 1 aquilo que você sabe sobre poesia. Eu vou mostrar para você 3 textos e desses 3 textos você vai observar atentamente as características e dizer para mim qual deles é uma poesia. Preparado? Vamos lá para o primeiro texto. Onde vais, elefantinho, correndo pelo caminho, assim tão desconsolado, andas perdido, bichinho? Espetaste o pé no espinho?
Que sentes, pobre coitadinho? Ah, estou com um medo danado. Encontrei um passarinho. Vinícius de Moraes, tá? Será que esse texto é uma poesia? Você consegue perceber elementos da poesia nesse texto? Vamos adiante então, vou apresentar o segundo texto. Porque os elefantes africanos estão nascendo sem presas. Observe que isso aqui já é um título, tá bom? E agora vou fazer a leitura a jato para vocês desse texto. Cada vez mais elefantes nascem sem presas no Parque Nacional da Gorongosa, em Moçambique. Um estudo recém-publicado na revista Science sugere que isso se deve a uma resposta evolutiva à matança brutal a que esses animais foram submetidos por seu marfim durante 15 anos de guerra civil. Não tem necessidade de eu ler o texto todo para você. Só com esses elementos já dá para perceber se esse texto é uma poesia ou não. E aí, o que é que você acha? Guarda aí para você, porque ainda tem o terceiro texto, caso você esteja na dúvida. O terceiro texto diz: um dia, 7 camundongos cegos se assustaram ao topar com uma coisa estranha perto da lagoa. Que é isso? Exclamaram e foram correndo para casa. Na segunda-feira, o camundongo vermelho foi o primeiro a ir até lá para verificar. É um pilar, disse ele, e ninguém acreditou. E aí, quais são as características desse texto? Será que esse texto é uma poesia? Vamos pensar? Vou voltar aqui com você no primeiro texto, rapidinho. O primeiro texto apresenta os bloquinhos aqui, ó. A primeira coisa que a gente observa é a estrutura do texto. Ele tem um bloquinho, 2 bloquinhos aqui de palavras, né, de linhas que seriam justamente as estrofes, né, e cada linhazinha é o verso. Observe como ele faz a rima. Onde vais, elefantinho? Correndo pelo caminho. Então, se tem rima, já se trata, a gente já pode perceber que tem uma questão estética aí. Então, sim, esse texto já está com as características do texto poesia. Tá bom? Então, a nossa resposta certa, a gente já está de cara sabendo que é a número 1. Agora, observe aqui nos outros textos. Por que esse texto não é uma poesia? Porque de cara a gente já percebe que ele tem um título. O título é característico de texto jornalístico, ou seja, de notícia, tá? Ah, mas é só por isso? Será que nenhuma poesia tem título? Sim, às vezes a poesia pode ter título, tá? Mas observe, por que os elefantes africanos estão nascendo sem presas? Já dá uma ideia de que está lá passando no jornal, o jornalista lá sentado na bancada falando, né? Então, observe o tipo de linguagem, como ele está usando as palavras. Não é uma linguagem infantil, uma linguagem adulta, não é isso? Muito próximo ao português correto. Então, isso aqui é cara de texto notícia. Isso aí, eu ouvi você falar, viu? Notícia. Então, observe. O outro texto, que era poesia, estava quebrado aqui. A estrutura do texto. Esse texto, ele já pega tudo. Ponto. Segue toda a linha do texto. Então, isso já são características de rapidinho você olhar e ver se é ou se não é poesia, tá bom? A estrutura ajuda muito a gente a analisar. E no terceiro texto, quando eu li, olha como eu li. Um dia, 7 camundongos cegos se assustaram ao topar com uma coisa estranha na lagoa. Tá com cara de quê? Da sua pró, né? Que chega, faz a acolhida e conta uma historinha para você. Então, gente, esse texto é um conto, tá bom? Então, observe que dos 3 textos, qual foi a resposta? Tá lembrado? A número 1, tá? E agora,
nesse tempo que resta para a gente, vamos analisar aqui a estrutura do texto conto, tá bom? Observe que eu falei que o conto, ele tem alguns elementos, né? Que é personagem, enredo, problema. Então, eu trouxe para você já um conto que é tirado do livro Meu Pé de Laranja Lima, uma história linda. E a gente vai observar alguns elementos aqui dessa história, tá? Tudo ia muito bem quando Godofredo entrou na minha aula. Pediu licença e foi falar com Dona Cecília Paim. Depois saiu. Ela olhou para mim com tristeza. Quando terminou a aula, me chamou. Quero falar uma coisa com você, Zezé. Espere um pouco. E ficou arrumando a bolsa que não acabava mais. Se via que não estava com nenhuma vontade de falar e procurava coragem entre as coisas. Aí, afinal, se decidiu. Godofredo me contou uma coisa muito feia de você, Zezé. É verdade? Aí, balancei a cabeça afirmativamente. Da flor? É, sim, senhora. Como é que você faz? Levanto mais cedo e passo no jardim da casa do Serginho. E quando o portão está só encostado, eu entro depressa e roubo uma flor. Mas lá tem tantas que nem faz falta. Ai, que mimosinho. Ele roubava a flor para dar para a professora. Ai, que lindo. Mas vamos lá para a pergunta, que isso que importa. Qual desses personagens é professor? Ops, sem querer até já respondi essa, né? E aí, qual desses personagens é professor? Godofredo, Zezé, Serginho ou Cecília? Essa eu vou deixar passar porque sem querer eu dei a resposta, né? Dona Cecília, olha aqui, né? Dona Cecília falou, quero falar uma coisa com você, Zezé. Então, Godofredo, Cecília, Zezé e Serginho eram os personagens, como eu trouxe para você. Todo conto tem personagem. E desses personagens, Cecília Paim é a professora. Por quê? Porque durante o diálogo deles, deixa bem claro a função dela na história, tá? Outra pergunta, qual era o problema, o conflito? O atraso de Dona Cecília? O roubo das flores por Zezé? A chegada de Godofredo? Ou Serginho ter roubado uma flor? Vamos lá entender no texto? O diálogo, a história, esse trechinho da história se passa entre a professora Cecília e Zezé. E aí Cecília fala para ele, ô Zezé, é verdade? Aí ele diz com a cabeça, sim, é da flor, sim. E aí entenda, qual é o problema então? Qual é o problema que Cecília trouxe para ele? Justamente o roubo de uma flor, né? Mas quem roubou a flor? Se eu já sei que é um roubo de uma flor, então a letra A, o atraso de Cecília, não serve para a gente e a chegada de Godofredo também não. Então, o roubo de flores por Zezé ou por Serginho? Quem roubou a flor, Zezé ou Serginho? E aí eu venho aqui, ó. Eu entro depressa e roubo uma flor. Quem fala isso? Quem fala isso é justamente Zezé. Serginho é o dono da casa. Então, esse é um dos elementos que existe no conto. Um problema e um conflito. Mas fique atento que a nossa revisão não acabou, não. Tem a próxima aula. Um beijo para você e até a próxima.